Olá! Você já se perguntou quais são as línguas mais faladas no mundo? Eu sou Terces Alexandre e você está no canal Curiosidades do Mundo. Embora existam atualmente mais de 7.000 idiomas, apenas 23 deles cobrem mais da metade da população mundial. E neste vídeo irei listar as 10 línguas mais faladas no mundo. Não se trata apenas de uma questão estatística, mas é fundamental para o planejamento de uma estratégia de expansão global entender sobre idiomas, quer seja no local de trabalho ou pessoal. O conhecimento de outras línguas oferece-nos novos horizontes e oportunidades. Antes de conhecer as 10 línguas mais faladas no mundo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todas nossas curiosidades. Agora conheça as 10 línguas mais faladas no mundo. 10ª posição: Urdu. Em 2021, cerca de 230 milhões de pessoas falam Urdu, onde 69 milhões são nativos e 161 milhões de pessoas não são nativas. O Urdu é o idioma oficial do Paquistão e uma das línguas utilizadas na Índia. O Hindi, terceira língua mais falada no mundo, e o Urdu podem ser compreendidos entre si, apesar das diferenças. Esse idioma tem o estilo de escrita Nastaliq, caligrafia persa, e é lido da direita para a esquerda. 9ª posição: Português. Em 2021, 257,6 milhões de pessoas falam português, sendo que 232,4 milhões são nativos e 25,2 milhões não são nativos. O português é outra das línguas que se expandiu no período colonial europeu. Hoje é a língua oficial de 10 países, divididos entre a Europa, América, África e Ásia. O maior expoente em termos de extensão territorial e número de falantes é o Brasil. Além disso, é a língua mais falada do hemisfério sul. Porém, o idioma tem status oficial em Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. 8ª posição: Russo. Em 2021, 258 milhões de pessoas falam o idioma russo, sendo 153,7 milhões de nativos. Menos surpreendente é a inclusão do russo entre as línguas mais faladas no mundo, se pensarmos em sua extensão territorial. É a língua oficial de 4 países: Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão e do Quirguistão, mas também é falada em todos os que fizeram parte da ex-União Soviética. É a língua com o maior número de falantes nativos em toda a Europa. A gramática russa é conhecida por ser complicada e difícil de entender. Porém, o russo tem apenas cerca de 200.000 palavras, razão pela qual a maioria das palavras tem mais de um significado. 7ª posição: Francês. Em 2021, 267 milhões de pessoas falam francês. Cerca de 79,6 milhões são nativos e 187,4 milhões não são nativos. O colonialismo permitiu que o francês se espalhasse pelo mundo. Hoje é a língua oficial de 29 países, em diferentes continentes. O único continente que não tem um país
que tem o francês como idioma oficial é a Oceania. Se o inglês é a língua dos negócios, o francês foi considerado a língua da cultura e até mesmo do amor. A sua enorme importância também se reflete no fato de ser a terceira língua com maior número de falantes não nativos. Sexta posição: Bengali. Em 2021, aproximadamente 268 milhões de pessoas falam o idioma Bengali, onde 228,7 são nativos. O Bengali é a língua oficial de Bangladesh. Pode ser uma surpresa que uma língua falada em um território tão pequeno apareça na lista das línguas mais faladas do mundo, certo? No entanto, o fato é explicado pela densidade populacional daquela região. Além disso, é falado em algumas áreas da Índia e da Birmânia. O alfabeto Bengali tem um ponto bem interessante. Cada consoante tem um som de vogal embutido, o que é bastante incomum para os ocidentais. Quinta posição: Árabe. Em 2021, 274 milhões de pessoas falam árabe, onde 245 milhões são nativos. O árabe é a língua oficial de 25 países. Devido a essa dispersão territorial, trata-se, na verdade, de um conjunto de dialetos. É também a linguagem litúrgica do Islã. O árabe também influenciou fortemente algumas línguas europeias, como o espanhol e o português, pois algumas palavras soam exatamente igual. Não é apenas a língua que valoriza o enorme legado cultural do mundo árabe, mas também uma ferramenta necessária para o campo dos negócios naquela região do mundo. Quarta posição: Espanhol. Cerca de 543 milhões de pessoas falam o idioma espanhol, onde 471,4 milhões são nativos. O espanhol é a segunda das línguas mais faladas no mundo em termos de número de falantes nativos. Além disso, é a terceira mais utilizada na internet. O espanhol é o segundo idioma mais estudado no mundo também. Sua enorme expansão colonial levou a língua não só para a América, mas também para a África e a Ásia. Devido à migração, os Estados Unidos são o segundo país com maior número de falantes de espanhol no mundo. Terceira posição: Hindi. Mais de 600 milhões de pessoas falam o idioma hindi, onde 342,2 milhões de pessoas são nativos e 258,3 não são nativos. O hindi é, junto com o inglês, uma das 22 línguas oficiais da Índia, o segundo país mais populoso do mundo. Para você ter uma ideia, apenas 40% da população da Índia fala hindi, e ainda assim consegue ser o terceiro idioma mais falado no mundo. A diversidade linguística da região explica a alta taxa de falantes não nativos que a usam como língua franca. O hindi também é falado em outros países do continente, como Paquistão, Nepal e Bangladesh. Por fim, o idioma hindi também é falado nos países que a população indiana construiu grandes comunidades, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Uganda, Guiana, Suriname, Trinidad, Ilhas Maurício e África do Sul. Se você fala inglês, provavelmente já conhece um pouco de hindi e nem sabia disso. Algumas palavras como guru, jungle, karma, yoga, banglau, por exemplo, são palavras da origem hindi. Segunda posição: chinês mandarim.
Aproximadamente 1.120 bilhões de pessoas falam o idioma chinês mandarim, onde 921,2 milhões de pessoas são nativos e 198,7 milhões não são nativos. Adicionando falantes nativos e não nativos, o mandarim é a segunda língua mais falada no mundo. No entanto, é o primeiro se apenas os falantes nativos forem levados em consideração. O mandarim não é realmente uma língua, mas sim um conjunto de dialetos da língua chinesa. O fato que unifica esses dialetos sob o mesmo nome é que seus falantes podem se entender. O mandarim é uma língua tonal, o que significa que o significado de uma palavra muda de acordo com a forma como a pronunciamos. Embora 20% dos que se conectam à internet falem chinês, pouco mais de 1% do conteúdo disponível na web é nesse idioma. O chinês inicialmente parece ser impossível de aprender, porque usam os sinogramas no lugar do nosso bom e velho alfabeto latino. Dizem que é preciso memorizar de 3.000 a 5.000 sinogramas chineses para ler e escrever o chinês fluentemente. Primeira posição: inglês. Mais de 1.348 bilhões de pessoas falam a língua inglesa, sendo que 369,9 milhões são nativos e 978,2 não são nativos. Apesar de serem poucos países que têm o inglês como idioma oficial, é o idioma mais falado do mundo por conta da sua grande expansão pelo planeta e por se tornar a língua internacional dos negócios. O inglês nasceu na Inglaterra e se espalhou pelo mundo, principalmente onde a Inglaterra tinha as suas colônias. O país que tem a maior população que fala o inglês no mundo são os Estados Unidos, com mais de 300 milhões de pessoas. O Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte vêm logo atrás. São 60 milhões de pessoas que falam inglês. Em seguida, o Canadá, com 29 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas na Austrália e 5 milhões na Nova Zelândia e na Irlanda. O inglês também é a língua oficial dos céus, pois todos os pilotos precisam falar e se identificar nesta língua. E então, gostaram dessa curiosidade? Deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.